Boa noite. E aí, todos tranquilos, todos aquecidos, né? Dá para perceber que coberta aí, roupa não falta, né? Estamos todo mundo bem agasalhado. Aí tem alguns que já estão até começando a tirar umas roupas aqui, né? Tá meio quente aqui, né? Mas já demos uma diminuída no ar. Que bom que todos estão bem e todos estão aqui. Espero eu, né? Então, meus queridos, hoje nós vamos estudar mais uma parte da carta de Tiago. Eu sei que vocês devem lembrar que lá para trás a gente estava estudando. Chegamos até o capítulo 4. Hoje nós vamos estudar uma parte do capítulo número 5. O que era a carta de Tiago? O que eram as cartas naquela época? O que eram os manuscritos daquela época? Eram a mídia. Era a mídia da época. Não existia tanta coisa como nós temos hoje. Então naquela época a mídia eram as cartas, eram os manuscritos. Era qualquer material que fosse enviado, uma mensagem, até muitas vezes uma mensagem falada, né? E um mensageiro para levar uma mensagem para alguém importante. Mas era a mídia da época. E naquela época existia uma mídia muito forte também. Homens muito corajosos, assim como Tiago, que escreveu essa carta para pessoas importantes e falando coisas fortes para essas pessoas. Então existia muita coragem naquela época. Os discípulos, os que eram seguidores de Cristo, eles tinham essa coragem, essa força, essa vontade de falar as coisas que eram verdade. Então eu gostaria que cada um ali abrisse a sua Bíblia. No capítulo 5 de Tiago, nós vamos ler dos 5 ao 6. A primeira parte nós vamos estudar dos 5 ao 6 apenas. Depois a gente vai continuar, vai até o capítulo 11. O versículo 11, melhor dizendo. Mas agora é só capítulo 5, do 1 ao 6. Se alguém não tiver no aplicativo ou a Bíblia ali, nós vamos ter aqui na tela. Então ali diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Senhor Deus, queremos louvar e agradecer a Ti, o Pai, por nossas vidas, pelo grande amor que Tu tem por nós, por essa palavra, Senhor, que está escrita, deixado como um testemunho para nossas vidas. Que essas palavras que são tão fortes e profundas, ó Deus, elas possam ter um significado para nós, um sentido na nossa vida que nos transforme. Senhor, abre a mente e o coração de cada um aqui essa noite, Pai. Ministra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que todos possam ser edificados pelas Tuas palavras, ó Pai. E me usa a mim, Senhor, também como instrumentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então imagina que alguém tivesse essa coragem hoje de escrever uma carta com tanta coisa forte assim. Hoje é fácil para nós falar daquilo que já está escrito, porque nós estamos aqui falando de uma pessoa que escreveu e que não vai sofrer consequência alguma, porque já sofreu as consequências. Mas se fosse algo novo, se fosse que nós tivéssemos que encarar a corrupção, a desgraça, os problemas que acontecem no nosso dia a dia, e nós, como Tiago, naquela época, tivesse que escrever uma carta direcionada a uma pessoa importante, a um senhor dominador, independente da área. Será que nós teríamos essa coragem hoje? Então ali no primeiro versículo ele diz: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Bem, o dinheiro sempre foi o Deus para muita gente. Sempre foi o Deus com letra minúscula para muita gente. Mas o que Tiago está dizendo aqui para os judeus, para os ricos daquela época, é que a riqueza deles não o poderia salvá-los. Não o poderia salvá-los.
mesmo o mais rico, mais poderoso de todos os homens, não passava de um miserável pecador. Não passava de um miserável pecador. Por isso Tiago diz, lamente-se e chore, pois o que sobrevirá sobre vocês será uma grande desgraça. Pois a vossa recompensa é o castigo eterno, é a ira de Deus eternamente. É isso que Tiago está dizendo nessa carta, nesses primeiros 6 versículos do capítulo 5. Diz, abra um olho, o que vocês estão fazendo vai ter consequências. Não pense que vai ficar por isso mesmo. Muitas vezes a gente acha que as coisas que acontecem no nosso redor, no dia a dia, não vai ter justiça, não vai ter punição, que hoje cada um faz o que bem entende, que hoje as pessoas podem enganar, dominar e nunca vai ter problema. Não é verdade. Vai chegar uma hora, vai chegar um momento que vai ter as consequências. Vai chegar o dia de ser julgado. Então eu creio que esse era um problema que os judeus, que muitos daquela região tinham naquela época, e Tiago estava falando para eles. Mas, e para nós? Sobre esse assunto, eu creio que para nós também o dinheiro é o Deus, é o ídolo desse século. Também para nós. Muitas vezes nós nos tornamos escravos desse dinheiro, nos tornamos escravos dele. O dinheiro passa a ser o Senhor da minha vida. É claro que não o tempo todo. Você diz, não, eu não sou assim, o dinheiro não é o meu Senhor. Você deve estar pensando isso, né? Isso pode ser um engano. Eu quero dar 3 exemplos aqui de como o dinheiro pode ser o Senhor da nossa vida. Primeiro, quando eu coloco o trabalho em primeiro lugar, porque o dinheiro é bom, me traz uma qualidade de vida e satisfaz os meus prazeres. Quando eu coloco o dinheiro em primeiro lugar, porque eu quero ter tudo isso, eu me torno escravo do dinheiro. Ele passa a ser o meu Senhor. Segundo, é quando eu me comprometo com um negócio ou empresa e quero que esse negócio prospere. E então, o dinheiro e o sucesso vêm em primeiro lugar, porque tem que dar certo. Eu tenho que fazer o meu negócio andar, tenho que fazer funcionar. Então, dessa forma, também eu coloco o dinheiro em primeiro lugar. E Deus fica para depois. Nos 2 casos, Deus fica para segundo, terceiro, não sei. O terceiro exemplo é quando eu me comprometo com dívidas, como casa, apartamento, carro, em todas as coisas que eu quero comprar. E aí, então o meu orçamento fica apertado, fica no limite e eu estou de novo servindo ao dinheiro. Eu estou correndo atrás, procurando de alguma forma dar a volta. Mesmo que isso seja contra a minha vontade. Muitas vezes é contra a minha vontade. E digo para vocês, às vezes é necessário. É difícil a gente conseguir comprar uma casa, um apartamento, ou até mesmo um carro bom, às vezes tendo todo o dinheiro em mão. Eu sei que é difícil, mas nós temos que ter o cuidado, que isso não pode ser a prioridade no meu coração, na minha vida. Não pode ser a prioridade. Deus precisa ser em primeiro. Então, da mesma forma, como Tiago chama a atenção aqueles judeus daquela época, isso também está chamando a atenção para nós mesmos. Que muitas vezes a gente se engana e acaba fazendo o quê? O que diz lá em Mateus 6,24, não precisa abrir lá, que diz que ninguém pode servir a 2 senhores, pois amará a um e odiará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É esse o ensinamento de Jesus em Mateus 6,24. Eu posso me tornar escravo do dinheiro de 2 maneiras. Posso me tornar escravo de 2 maneiras. A primeira é quando eu gasto mais do que eu ganho. Então, quando eu gastar mais daquilo que eu recebo, com certeza eu vou me tornar escravo do dinheiro. Isso é fato. A segunda é quando eu quero acumular mais do que eu preciso. Eu quero acumular mais daquilo que eu necessito, daquilo que eu preciso. Também é uma outra maneira de eu me tornar escravo do dinheiro. Então, muito cuidado para que você não seja uma pessoa enganada, iludida pelas riquezas desse mundo. O versículo 2, ele diz assim: a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram suas roupas. Tiago aponta para a loucura de acumular comida, roupas e bens materiais nesse mundo, nessa terra. Essas coisas estão sujeitas ao quê? A destruição, a roubo. Elas estão sujeitas a enchentes, como nós tivemos, a incêndios, a mofo, a todo tipo de destruição. As coisas desse mundo, elas vão ficar neste mundo.
né? Você já ouviu aquele comentário que caixão não tem gaveta, né? Ninguém leva dinheiro, não leva coisas desse mundo para outra vida, porque não tem necessidade. Não adianta levar nada. Então, muito cuidado com o que se acumula aqui nesse mundo, nessa terra. O versículo 3 diz assim: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Aqui, Tiago, ele está se referindo ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Os judeus estavam vivendo como se Jesus nunca mais fosse voltar. Não é assim que a gente vive muitas vezes? A gente pensa, mas deixa eu vou terminar isso aqui, eu vou fazer. Sim, Jesus vai voltar, mas de repente, né, pode ser que seja o ano que vem, sim, mas pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 100 anos. Então a gente vive muitas vezes correndo, culpado com as nossas coisas, como se Jesus não fosse voltar, né, sem aquela preocupação. Mas Tiago repreende-o, enfatizando que as suas riquezas serviriam de testemunho contra eles mesmos, porque eles estavam enriquecendo com ganhos desonestos. Então, qual é que era o problema daquele tempo? É que eles estavam sendo desonestos, estavam ganhando dinheiro ilícito, como diz na Bíblia. O versículo 4 diz assim: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que e por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Quem eram os ricos daquela época? Eram os senhores dos campos, das lavouras, das vinhas. Eram os senhores, donos do capitalismo daquela época, do que existia de riqueza. Eles contratavam os trabalhadores e retinham os seus pagamentos com fraude. É o que Tiago está falando aqui. Eles não pagavam o valor justo, atrasavam os pagamentos ao ponto de os trabalhadores terem que ir aos tribunais. Eles tinham que ir nos tribunais e o clamor desses servos chegou aonde? Até os ouvidos de Deus. Então era uma acusação muito grave contra esses homens. Por isso que eu digo que a mídia daquela época era uma mídia muito forte. Porque aqui nós entendemos claramente que Tiago está fazendo, de certa forma, uma acusação direta àquelas pessoas que estavam cometendo essas injustiças. E hoje muita gente fala as coisas de uma forma que é neutro, que não é uma questão que eu estou fazendo uma acusação direta a alguma pessoa. Mas Tiago tinha essa coragem. E aí eu acho que nós podemos trazer para nós esse assunto, esse texto, e perguntar para nós mesmos: você retém aquilo que não é seu? Aquilo que não pertence a você? Será que muitas vezes a gente não retém aquilo que não é nosso? Por exemplo, impostos. Será que eu retenho impostos que não é meu? Mesmo que a lei seja injusta na nossa visão, no nosso ponto de vista, mas de repente eu estou retendo coisas que não são minhas. Será que você recebe algum benefício que não é seu por direito? Ou talvez seja até por direito humano, mas não seria por direito divino. Mas a lei do homem permite. A lei do homem tem tanta emenda, tanta regra, que quase que, na maioria dos casos, dá para inverter o sim pelo não, ou o não pelo sim. Tem tantos recursos na lei que não dá para entender mais qual é a lei verdadeira. Então, nós temos que ter o cuidado se nós não estamos retendo alguma coisa. De repente eu estou retendo a contribuição, sabendo que é uma ordenança bíblica e que revela a fidelidade ou não do meu coração a Deus. Então posso estar retendo parte daquilo que Deus deu para mim, entregar para outras pessoas de outras formas, que vai ajudar, que vai beneficiar a outros. Então temos que ter esse cuidado, esse sentimento. Pois saiba que existem departamentos e pessoas necessitadas que dependem daquilo que nós retemos. Mas o cuidado que nós precisamos ter é que esses servos necessitados, eles vão clamar a Deus. Eles poderão clamar a Deus. E esse clamor poderá chegar aos ouvidos do Senhor. E o Senhor vai cobrar de mim. O Senhor irá cobrar de mim, porque eu retive aquilo que eu devia ajudar. Então nós estamos vivendo hoje tempo de necessidades, tempo de destruição, de desgraça. E talvez porque nós somos pessoas que estamos tão bem, né? Estamos
somos tão abençoados e protegidos, talvez a gente não se compadeça tanto dessas pessoas. Mas não deixe de fazer aquilo que você pode fazer. Não retenha aquilo que Deus pede para você entregar, para você ajudar, para você doar, porque isso poderá um dia ter que prestar conta. Nós poderemos ter que prestar contas. Versículo 5, ele diz: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Aqui Tiago está falando das orgias, dos prazeres, da luxúria, dos vícios, da imoralidade, da forma que as pessoas estão vivendo hoje nesse mundo. Por isso que essa carta ela é escrita há tantos anos, mas ela é tão atual, ela é tão viva para nós hoje. Tiago diz novamente, tudo isso servirá de testemunho contra vocês. Então tudo aquilo que eles estavam fazendo, essa vida que eles estavam levando, desfrutando dos prazeres, aqui no versículo 5 fala no meio do versículo, desfrutando dos prazeres. Olha, dá para desfrutar dos prazeres de muitas formas. De muitas formas. Não precisa fazer coisa errada para desfrutar dos prazeres. Eu posso ter prazeres que aparentemente não são pecados. Mas fica esperto. Se for um prazer, um desejo da carne que não agrada a Deus, pode ser pecado. E você terá que prestar contas. No versículo 6, você tem condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Os pobres eles eram oprimidos, levados aos tribunais e condenados por juízes corruptos naquela época, que aceitavam suborno. Os ricos estavam usando dos tribunais para cometerem assassinatos. Gente, ainda existe muito isso. Existe tanta falsidade, tanto engano nesse mundo, que as pessoas usam de todas as formas, muitas vezes, para enganar os outros, para prejudicar alguém. Amós, lá no Velho Testamento, no capítulo 5, versículo 11 e 12, ele vai dizer a mesma coisa que Tiago fala aqui, bem antes. Amós vai falar, versículo 11, vocês oprimem o pobre e forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão de seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo e recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Olha como é forte. Por isso eu falei antes, como esses homens eram homens corajosos. Então, meus queridos, esse é o primeiro ponto dessa mensagem de hoje que Tiago explica. São as críticas e a exortação a respeito dos ricos, dos opressores, dos bens materiais, daqueles que acumulavam coisas, bens materiais, e que deixavam muitos passar necessidade. Ou seja, até tiravam do pobre para acumularem para si próprios. Então esse é o primeiro ponto da mensagem. Mas a segunda parte, então, Tiago usa de palavras de consolação e motivação. A partir do versículo 7 até o 11, Tiago vai falar como eles deviam se portar, como eles deviam ser consolados. Então, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor guarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago então exorta a esses cristãos porque eles estavam desmoronando, desanimados por causa das perseguições. Eles estavam tristes, chocados, desanimados por causa dos problemas ao seu redor. Eu creio que muitas pessoas estão vivendo assim hoje, nessa situação que nós sabemos. Estão desanimados, desamparados, mas essa é uma palavra de consolação. E ele diz, para que vocês sustentem a sua fé na volta iminente de Cristo. É o que Tiago está dizendo, sejam também, no versículo 8, vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então ele está dizendo, sustentem a fé de vocês na volta de Cristo, na volta iminente de Cristo, na esperança. Esperem a justiça e a recompensa de Cristo, o justo juiz que não aceita suborno. É isso que Tiago está dizendo para aqueles homens. No versículo 9, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está
as portas. Então Tiago aqui imagina que Cristo, como um juiz justo, sentado no seu trono, preste a abrir as portas e julgar os ricos e opressores. Por isso ele diz, não se queixem, sabendo que o peso da perseguição poderia levá-los ao murmúrio, a reclamações, a consequências e ao pecado. Então Tiago diz, não se queixem, não murmurem, aguardem pacientemente. Jesus está voltando, Ele é o justo juiz. Ele fará a justiça. Ele vai recompensá-los. Eu creio que muitas vezes a gente fica indignado com as injustiças nesse mundo. A gente fica indignado com o sistema político do nosso país, com o sistema administrativo de muitas coisas. Mas aqui Tiago está dizendo, deixa eles. Viva para Deus, viva para o Senhor. Jesus irá fazer justiça. Vai chegar a hora deles. Não se preocupem. Não cabe a nós julgarem nem fazer justiça. Então temos que ter essa sabedoria, essa esperança. Cuidado, porque hoje em todo lugar, em todo o bolinho de pessoas, em toda a organização, você vai ouvir esse tipo de comentário. Você vai ouvir. Não entre nessa conversa. Não comece a ser uma pessoa que só murmura e só reclama como a maioria faz. Isso é pecado. Versículo 10. Irmão, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. E o versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então aqui Tiago ele usa o exemplo dos profetas, muitos que passaram por tribulações, e cita o exemplo de Jó. Eu não sei se você já leu o livro de Jó, melhor dizendo, mas é uma história muito forte. E ele usa aqui Tiago como exemplo. E eu gostaria que todos abrissem ali em Jó, no capítulo 1, do 1 ao 3. Eu vou pegar só alguns versículos aí, para a gente entender o que aconteceu resumidamente, porque é longo o livro, não é tão curto assim. Então ali, Jó capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então ali começa contando um pouquinho de quem era Jó. Era um senhor riquíssimo, um homem cheio de bens materiais, cheio de posses. Mas depois disso, Jó foi provado na fé, com todo tipo de desgraça. Então vem lá no versículo 19 agora, no capítulo 1, vai para o versículo 19. Diz assim, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Aqui é um servo de Jó que vem correndo para contar para Jó que o que ainda estava de pé era a sua casa e tinha os seus filhos, mas veio um vento forte do deserto, destruiu a casa e todos os seus filhos morreram. E o servo diz, eu fui o único que escapou para vir lhe contar a desgraça. Ele perdeu tudo o que tinha. Tudo. Se você ler a história, até esse versículo é o suficiente e você vai entender que Jó perdeu tudo o que tinha. E aí no versículo 20 ao 22 ele diz assim, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. E então prostrou-se no chão em adoração. E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Que forte que é esses versículos. Que forte. Por que será que Jó não culpou a Deus de nada? Será que se eu estivesse no lugar de Jó, o que eu faria? Com certeza eu ia reclamar muito. Com certeza eu ia ficar bravo, irado. Com certeza eu não aceitaria, eu não ia me prostrar em terra e agradecer e louvar a Deus. Sabe por que Jó adorou a Deus? Por que Jó aceitou tudo isso? Porque ele não estava apegado às coisas do mundo. Ele não estava apegado às coisas deste mundo. Ele não
estava apegado às coisas materiais. A sua segurança, a segurança de Jó, não eram as coisas materiais. Ele entendeu que não havia segurança nas coisas materiais, nem para seus animais, nem para seus servos e nem para a sua própria família. Não havia segurança no mundo, para nada. Ele entendeu que a sua vida, a vida com Deus, era o que ele tinha de mais importante. Era a única coisa que ele tinha. É isso que Jó entendeu. Por isso que foi da maneira que foi. Por isso que ele aceitou. Por isso que ele adorou e louvou a Deus e em nada culpou a Deus. Pelo fato dele entender que ele veio para a terra sem nada. Foi uma dádiva de Deus. Então, Deus o colocou na terra sem nada, depois o encheu de tantas maravilhas, de tantas bênçãos, e depois o tirou. Deus pode? Pode. Deus fez, Deus deu, Deus tira. É isso que Jó entendeu. Então, como aplicação para nossas vidas, você está passando algum tipo de sofrimento, de opressão, de injustiça ou de perdas, talvez? Talvez você seja uma pessoa que está passando por algumas dessas questões na sua vida. Aonde está a sua segurança? Aonde está a sua segurança? Nas coisas materiais? No seu emprego? Na sua profissão? Em alguma pessoa que você confia? Num governante? Num pastor? Aonde está a sua segurança? Como está a sua vida com Cristo? Será possível perder tudo, largar tudo e ficar só com Deus? Será que é possível para mim hoje perder tudo, largar tudo e ficar somente com Cristo? Só com Deus? Como Jó? Será que é possível isso para você? Jó foi um homem justo e piedoso, quando teve muito e quando ficou sem nada. Esse foi Jó. Por isso Tiago usa esse exemplo. Por isso Tiago cita Jó, o profeta, como exemplo da sua perseverança. Mas é claro que para nós entendermos e deixar isso em pratos limpos, como se diz, a Bíblia não condena, não proíbe o homem possuir dinheiro. Tá? De forma alguma. A Bíblia não condena, não proíbe ao homem possuir dinheiro. O que a Bíblia condena, o que a Bíblia proíbe, é que o homem seja possuído pelo dinheiro. Essa é a diferença. Isso a Bíblia condena, é que nós sejamos possuídos pelo dinheiro. Mais grave ainda é se esse dinheiro vier por meios ilícitos, por meios desonestos. Isso é mais grave ainda. Se esse dinheiro não for adquirido honestamente, corretamente, isso sim é gravíssimo e nós vamos ter que prestar conta. Então, meus queridos, não negocie a sua consciência. Não negocie os seus valores por dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum, não importa a quantia. Não negocie os seus valores. E não desanime. Não fique revoltado e nem reclame com esse mundo. Que possamos ter a coragem de Tiago e a humildade de Jó. Que nós possamos ter essa coragem de Tiago e a humildade de Jó. Pois Jesus está voltando e fará justiça ao nosso favor. Fará justiça ao nosso favor. E Ele condenará todos aqueles que praticam o mal contra nós. E o fim deles será o castigo eterno. O fim deles será o castigo eterno. Já quanto a mim e a você, receberemos a recompensa da vida eterna. Você quer uma recompensa melhor do que essa? Nós receberemos a recompensa da vida eterna. E como eu falei aqui da última vez, o próprio Senhor, Ele se reclinará, fará com que nós nos reclinamos à mesa e Ele virá nos servir. O próprio Senhor irá nos servir. Essa é a nossa recompensa, a vida eterna com Cristo. Amém? Senhor Deus, vamos louvar a Ti, o Pai, a cada dia, a cada instante, o Pai, porque Tu és bondoso e generoso, Pai. Tu és o Deus misericordioso, o Deus que dá, o Deus que sustenta, o Deus que permite, Senhor, que perdemos, que ficamos sem nada, quando for da Tua vontade, Deus. Pai, que essa palavra não seja uma palavra vazia no nosso coração, que essa palavra possa nos dar ânimo, coragem e alegria, Deus, compreendendo que Tu, Senhor, é o suficiente para nós em qualquer situação, mesmo que tudo esteja desmoronando. Mesmo que os montes se abalem, como aconteceu. Mesmo que tempestades inundem cidades. Mesmo que a nossa vida seja atribulada de alguma forma, Pai. Que nós tenhamos, Senhor, a humildade que teve Jó, de reconhecer a Tua grandeza,
de reconhecer o teu poder, de reconhecer a tua generosidade conosco, porque não merecemos nada. Se temos algo, ou se temos mais do que merecemos, é por tua graça, é por teu amor, é por tua misericórdia, Deus. Por isso louvamos e adoramos o teu nome, Senhor. E que seja feita a tua vontade na vida de cada um, no dia a dia, Pai. Para a honra e glória do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.